Olá pessoal, tudo bem? Vamos partilhar da palavra? E hoje eu gostaria de começar falando sobre o amor de Deus. É o livro de Deuteronômio, capítulo 6. Resumidamente, eu vou falar para vocês o que Deus nos traz para nós nessa passagem. É uma promessa de Deus para nós, a qual o Senhor nos pede algo e nos dá uma resposta caso a gente observe aquilo que Ele nos pediu. Primeiro o Senhor nos pede: temerás o Senhor teu Deus todos os dias de sua vida e observa os meus mandamentos. Além disso, o Senhor nos pede para que a gente passe adiante, ensine aos nossos filhos, aos nossos familiares e a todas as pessoas, que a gente possa ensinar os mandamentos de Deus. O Senhor nos pede para amar a Deus, amá-lo de todo o nosso coração, com toda a nossa força, de toda a nossa alma. Deus fala também que Ele é um Deus único, que não existem vários deuses, Deus é um só, E também que nós sejamos bons e retos de coração, e também que nós assumimos este Deus nas nossas vidas, Em todos os lugares, que nós possamos anunciar esse Deus e as promessas de Deus para nós. Com isso, se formos obedientes a esse pedido de nosso Deus, herdamos essa promessa, a qual o Senhor fala que os nossos dias serão prolongados e ainda será feliz, verdadeiramente feliz, e multiplicará as gerações e essa felicidade para as pessoas que estão à sua volta, além de, através do amor de Deus, do amor que nós temos para com Deus e Deus tem para conosco, nós vamos então possuir a terra prometida, que fala terra prometida aos vossos pais, É Deus já falando que através do amor nós somos capazes de herdar o melhor, para nossas vidas, para sempre. Então Deus falando de amor, e nós temos, se nós pegarmos o primeiro mandamento de Deus, que fala amar a Deus sobre todas as coisas, E se a gente já entrar no segundo mandamento, que é amar ao próximo como a si mesmo, eu peço a você que pegue a palavra de Romanos, capítulo 14, a qual o Senhor me colocou essa semana para estar levando no meu grupo de oração e consequentemente a vocês que estão assistindo esse vídeo, E quando eu falo que Deus é um Deus incrível, porque Ele me revelou em sonho essa passagem. Eu tive um sonho que deveria estar baseando a minha pregação nesse capítulo de Romanos. E imediatamente, obediente à palavra de Deus, eu meditei em cima desse capítulo e pude observar que é exatamente o momento que eu estava vivendo, Esta semana Deus vem colocar para mim. Então, a maior parte das minhas pregações, quando Deus coloca, normalmente são situações em que eu tenho vivido, em que eu, de certa forma, provado, na minha fé. Porque quando a gente vive uma palavra, vive uma situação e Deus vem dar a palavra, o ensinamento, a gente fala com muito mais propriedade. Então, assim, Deus realmente é maravilhoso e é incrível. Então, como Deus falou comigo, meu irmão, Deus vai falar com você também hoje. Por isso que eu estou aqui para partilhar com vocês. E na verdade, vocês vão ver que é de uma queda, de um erro, de uma falha que somos pecadores, a gente tem que sempre estar buscando
as coisas boas, tirar alguma coisa boa. E graças a Deus eu tenho procurado das minhas quedas, junto com a palavra, eu tenho procurado anunciar o Evangelho de Deus, para que a obra de Deus cresça, para que a palavra de Deus, assim como me atinge, também possa atingir você, o teu coração, né? E quem sabe até fazer com que você que está assistindo esse vídeo fique até mais preparado, né? Para que você também não caia assim como eu caí essa semana. Então a palavra de Romanos 14 diz o seguinte, eu vou ler para vocês, né? Diz primeiro para que nós possamos acolher aquele que é fraco na fé, né? Nós possamos acolher o fraco na fé. Então a palavra diz o seguinte: acolhei aquele que é fraco na fé com bondade, sem discutir as suas opiniões. Porque um crê poder comer de tudo, e o outro só come legumes. Quem come de tudo não despreze o que não come, e quem não come não julgue aquele que come, porque Deus acolhe do mesmo modo, né? Então Deus falando que acolhei o fraco na fé. O que significa isso? O fraco na fé são aquelas pessoas que ainda não adquiriram bastante liberdade no espírito para vencer os seus escrúpulos injustificados. O que significa isso? A inquietude espiritual. Aquelas pessoas que ainda têm dúvida do que é certo, do que não é certo, do que é pecado, do que não é. Então essas pessoas, a palavra trata como fraco na fé, né? Então a pessoa que está mais forte na fé, mais certo das suas convicções, mais certo do que é pecado, do que é certo, do que não é, que essa pessoa não despreze aquele que não está, aquele que está fraco. E que a pessoa fraca também não julgue aquele que está forte, porque Deus é o Deus do forte e do fraco. Aí eu te pergunto, em que posição que você está hoje? Você está na posição de forte na fé ou de fraco na fé? Será que nós alternamos? Ora nós estamos fortes, ora nós estamos fracos? Será que em nenhum momento da nossa vida nós fraquejamos na nossa fé? Nós duvidamos, nós ficamos incertos? Então, Deus é o Deus de todos. Então, que nós possamos acolher aquele que não está tão bem na fé, certo? E também, continuando, Deus nos fala para não julgar o próximo, principalmente quando ele cai, quando você vê seu irmão caindo, errando, agindo de maneira errada, porque só Deus pode julgar, e Deus vai o sustentar e vai o levantar. Ok, meus irmãos? A palavra também fala no versículo 5, um faz distinção entre o dia e outro, porém, considera iguais todos os dias. Cada um proceda segundo sua convicção. Quem distingue o dia, age assim pelo Senhor. Quem come de tudo, o faz pelo Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come, abstém pelo Senhor, e igualmente dá graças a Deus. Então, o entendimento que eu tenho dessa palavra é a questão do comportamento, do nosso comportamento. Grava isso. Como nós estamos agindo? Como nós agimos? Exemplificando, existem cristãos recentemente convertidos que ainda têm práticas que não convêm, né? Porque a palavra diz que tudo nos é permitido, mas nem tudo nos convém. E de repente a gente vê o nosso irmão praticando coisas, fazendo coisas que você fala, isso não é de Deus, né? Mas de maneira alguma nós devemos julgá-los, e nós temos que, pelo contrário, acolher esse nosso irmão, né? Então, é essa a diferença. Existem diferenças entre nós, e nós devemos respeitar. É que Deus enfatiza que nós devemos respeitar as opiniões, as convicções de cada um de nós, ok?
Aí o Senhor ainda fala o seguinte, que nenhum de vós vive para si, ninguém morre para si, porque se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Para isso é que ele morreu, Cristo, e retornou à vida, para ser o Senhor tanto dos vivos quanto dos mortos. Cada um procede à sua convicção, né? Ambos buscam a graça de Deus, né? E quando a gente fala dessa passagem de viver, como a palavra está tratando sobre a fé, eu acredito que também é a questão de forte ou fraco. Se nós estamos com fé, se a nossa fé está forte, nós estamos agindo da maneira que Deus nos recomenda, nós estamos vivos na nossa fé e vivemos e recebemos de Deus tudo isso. Se nós estamos buscando ao Senhor, nós recebemos do Senhor toda essa força. E se nós estamos fracos na fé, nós também estamos mortos, porque aí é o pecado que domina a nossa vida. Mas não importa como você está, não importa como nós estamos, nós pertencemos ao Senhor, né? E aí, falando de Jesus Cristo, que Jesus morreu e ressuscitou por nós, então é um ato de misericórdia. Deus é misericordioso para com o pecador, para com o fraco, né? Versículo 7 diz o seguinte, então nenhum de vós... Versículo 10, perdão. Por que julgas então o teu irmão? Ou por que desprezas o teu irmão? Todos temos que comparecer perante o tribunal de Deus, porque está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará glória a Deus. Isso daí está em Isaías, capítulo 45, versículo 23. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo. Então, um questionamento. Julgar e desprezar o irmão? Não pode. Quem julga é Deus. E todos nós vamos comparecer diante de Deus e prestar conta pelos nossos atos. E nós vamos responder por todos os nossos atos. Sejam eles erros grandes ou pequenos, Deus está vendo tudo. Então ainda Deus fala para que nós não coloquemos tropeço ou ocasião de queda para o nosso irmão. E nós não devemos dar mau exemplo, principalmente. Não devemos entristecer o nosso irmão, porque esse irmão que tropeça, esse irmão que erra, esse irmão que é fraco na fé, né? Cristo também morreu por ele, pela fraqueza dele, pelo pecado dele. Então que nós devemos nos policiar, vigiar, para que nós não colocamos o nosso irmão, em hipótese alguma, em situações de erro, de tropeço, de tristeza, e devemos ser exemplo. E ainda a palavra diz que o reino de Deus é justiça e paz e gozo do Espírito Santo. Então, quando nós vivemos de acordo com o Espírito Santo, nós aproveitamos mais o reino de Deus para nós. E o reino de Deus está aqui na terra, já começou aqui na terra. Basta nós aceitarmos essa verdade, essa palavra e viver segundo o Espírito, né? A palavra de Deus ainda fala para que nós não destruamos a obra de Deus, né? Que nós guardemos as nossas convicções, os nossos entendimentos diante de Deus, que nós respeitamos a opinião dos outros, que nós não, em momento algum, provoquemos outros, porque feliz é aquele que não se condena a si mesmo no ato que se decide. O que significa isso? Feliz é aquele que não sai da graça por pouco. Não sai da graça de Deus por pouca coisa, por provocar o irmão. De repente você vem falar de time de futebol, sabe que isso tira o teu irmão do sério, e aí você vai lá e provocar ele, ou qualquer outra situação. Então que nós possamos não sair da graça por pouco, sair da presença de nosso Deus, sair da presença do Espírito Santo, entendeu? Por nossa falha, por nosso erro. E se cairmos, que nós possamos levantar de maneira rápida,
se arrepender dos nossos pecados e voltar para a graça de Deus. Não deixar essa situação de pecado, esse distanciamento do Senhor por muito mais tempo, né? A palavra diz que tudo que não procede da convicção é pecado. O que diz isso? Se a gente tiver atitudes não verdadeiras com o nosso coração, Deus está vendo tudo, então isso passa a ser um pecado. A gente passa a estar enganando nós mesmos e a Deus. Porque Deus, eu vou falar como Deus falou comigo, Deus vai falar com você agora. Presta atenção, meu irmão e minha irmã. Deus conhece a sua vida, o seu entendimento, o grau, o nível que está a tua fé. Se você está forte, se você está fraco. Deus conhece as tuas dúvidas, os seus medos, o jeito que você pensa, as suas carências, os seus desejos, meu irmão. Enfim, Deus conhece o teu coração. Portanto, sabe quando agimos em contradição com o que realmente somos, o que realmente sentimos. E quando, por exemplo, então que nós possamos ser sinceros para com Deus. Por exemplo, quando nós pedimos perdão, que o arrependimento seja verdadeiro. Quando nós praticarmos algum ato de caridade, de amor, que seja do nosso coração, porque Deus está olhando o nosso coração, Deus está vendo a nossa vida. E se nós tivermos palavras, mas o nosso coração não estiver sentindo aquilo, nós estamos em pecado. Mas se a situação sua é essa, você não consegue se arrepender, se você não consegue perdoar, você não consegue agir de maneira honesta, sincera para com Deus, busca o Senhor, pede ajuda, porque o nosso Deus, Ele é grande, Ele é poderoso. Quando a gente busca Ele, não tem como Ele não nos amparar, não tem como Ele não nos levantar, não tem como Ele não nos ajudar, assim como o nosso Deus me ajudou numa situação em que eu caí, eu errei, e de repente Deus me deu a mão, me levantou rapidamente. Eu quero que Deus também seja o Deus grande e poderoso na sua vida, que seja o Deus que te sustente, e que o nosso Senhor possa nos dar a força, para mim, para você que assiste esse vídeo, que Deus possa nos dar a força que nós precisamos para suportarmos uns aos outros. E para que nós possamos tolerar os nossos irmãos, todos da nossa casa, da nossa família, ou da nossa convivência, pessoas que não estão tão fortes como nós, para que nós também possamos ser tolerados e suportados quando nós estivermos fracos. E tudo isso, como eu disse no começo, é possível pelo amor de Deus. Que o amor de Deus caia sobre a tua vida no dia de hoje, que o amor de Deus caia sobre a tua mente, o teu coração, e que você possa se aproximar do Senhor hoje. Faz a tua oração, meu irmão. Entrega para o Senhor a tua dificuldade. Entrega para o Senhor aonde você não consegue ir para frente ou ir para trás. Aquilo que está paralisando a tua fé. É o momento de você refletir sobre tudo isso, sobre essa passagem maravilhosa desse Deus poderoso, desse Deus incrível. Se Deus fez na minha vida, Deus vai fazer na sua também. Amém? Que a paz de nosso Senhor Jesus possa estar com você, com a tua casa, com a tua família. Amém.